aqui na Fundação Moody para apresentar mais um episódio do Caso de Sucesso. Hoje eu estou aqui com o Aleph Martins, já foi estagiário da Fundação Moody e hoje trabalha na prefeitura. Então, conta um pouquinho pra gente no que você trabalha hoje, né? Como foi a importância da Fundação Moody para você e como ajudou você a alcançar, né, os seus objetivos hoje. Perfeito. Para quem não me conhece, né, como ela já disse, meu nome é Aleph Martins, eu tenho 30 anos, sou formado em bacharel de administração, sou ex-aluno ProUni também, bolsista 100% e atualmente estou como assessor na Secretaria Especial da Juventude Carioca, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? E eu sou ex-Moody, né? Então fiz muitos estágios aqui, desde o ensino médio até o período da faculdade também. Eu tive a oportunidade de conhecer a Moody através de uma amiga e aqui eu consegui ingressar em várias empresas graças a essa intermediação da Moody com o mercado de trabalho. Para você, qual foi a importância do estágio, de estagiar? O que estagiar ajudou no seu crescimento, tanto profissional quanto pessoal? Bom, eu acho que, como qualquer pessoa que está inicialmente buscando emprego, né, propriamente dito, acho que isso na minha vida se divide em duas fases. Então, antes da faculdade, eu queria independência financeira, né, porque eu vim de uma família muito pobre, então a gente tinha recursos muito limitados. Então, a princípio, era buscar mesmo aquela independência financeira, de ter aquele dinheirinho na adolescência, né, e já no período da faculdade mesmo de obter a experiência profissional e ganhar segurança na profissão mesmo, né? Acho que inicialmente nesse sentido e depois buscar uma efetivação, obviamente, numa empresa que fosse boa, apresentasse condições boas de trabalho e fosse um lugar onde eu me sentisse bem também, né? Interessante que você falou sobre, né, a sua vida, né, que você veio de uma família pobre, né? Acredito, né, que não tinha muitos recursos, e aí o estágio, né, complementou para você, né, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. E agora eu quero saber, naquela época, qual era a sua expectativa de vida? O período do estágio, ele foi um momento muito de descobrir mesmo o que você está querendo, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu queria trabalhar muito com a área de financeiro. Aí eu achava o máximo isso, achava que isso eu ia ficar muito feliz nessa área. E eu lembro que um dos primeiros estágios que eu fiz na Moody, já para o nível superior, foi numa empresa que fazia negociações de grandes clientes, que era literalmente lidar com finanças. E eu descobri, falei, gente, eu acho que não é muito isso que eu quero para minha vida, porque era um infarto todo dia ali naquele lugar, porque realmente é uma pressão muito pesada, né? E aí eu fui me descobrindo mesmo em outras áreas, na área contábil, né? Fiquei muitos anos, acho que 1 ano numa empresa contábil por vocês. Depois eu fui para a área do judiciário, pela Defensoria Pública da União, e fiquei lá, inclusive foi o meu último estágio, né? Depois eu fui efetivado, fiquei lá 7 anos até poder receber uma outra proposta, que foi essa agora para a prefeitura. Mas realmente esse período, essa leitura, né, que você perguntou é completamente diferente. A gente programa uma coisa na mente, assim, né? Mas conforme a gente vai ganhando as experiências e vai experimentando das oportunidades que são apresentadas, o caminho ele vai ficando um pouco mais claro e a gente vai vendo que talvez, às vezes, o plano que a gente teve ali de seguir numa área específica, às vezes a gente não tem tanta aptidão para aquilo. Mas a gente vai vendo que existem outras possibilidades, você acaba desenvolvendo outros talentos profissionais, né? E foi o meu caso. Eu fui parar na administração pública, que é algo que eu jamais sonhei em trabalhar, sabe? Não tinha nenhuma expectativa em relação a isso. Isso é muito interessante, porque eu acredito que o estágio, ele dá uma oportunidade para o estudante que ainda não tá inserido, mas está querendo já aprender a profissão que ele está estudando, e aí também dá a oportunidade de você entender se essa área que você quer realmente, ou se você quer para outra área, dependendo da profissão, existem várias direções que você pode tomar. E agora eu quero saber se para você foi fácil essa escolha de, tipo assim, eu sabia que eu queria isso, então eu fui. Foi fácil para você? Com toda certeza posso te falar que não, e você que está assistindo a gente, provavelmente está passando por essa dúvida agora, vou falar para você, não desista, realmente não é fácil. A gente tem muitos empecilhos e inclusive trabalhar e estudar
concomitantemente é muito difícil, né? Eu lembro que uma época eu fazia um estágio com vocês e complementava com outro estágio também, com uma outra instituição. Então eu trabalhava 12 horas por dia e ainda tinha que estudar, e eu moro sozinho. Então assim, não é fácil, mas vale muito a pena o esforço que a gente tem de acordar cedo, de pegar condução, de ir atrás do nosso pão mesmo de cada dia, né? De ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, de correr atrás de verdade da materialização daquele projeto que você desenhou tanto, né? Então, por exemplo, eu tinha muito projeto de que minha prioridade era terminar a minha faculdade. Então, eu fui atrás de todos os recursos necessários que eu podia para que eu conseguisse concluir aquela fase e também que eu fosse um profissional de referência dentro do mercado. Então, nisso, eu acabei descobrindo muitas coisas. Não é fácil durante esse processo. Você pensa muitas vezes em desistir, de fato. Eu cheguei a esse ponto, acho que na metade da faculdade, pensei em desistir. Depois eu parei e falei, gente, se eu parar aqui, perdeu todo o sentido. Porque eu não vou conseguir fazer estágio, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou jogar o tempo que eu investi no lixo, sabe? E aí, enfim, são os momentos da tempestade mesmo, né? E aí a gente se acalma nesse período e dá um restart. Tem uma frase que eu ouvi muito de um amigo meu, um grande amigo meu, quando estava muito difícil, eu conversava muito com ele, né? E aí ele falava assim, cara, tá difícil agora, mas olha, você vai dormir, amanhã você vai acordar, vai levantar, vai sacudir essa poeira aí e, ó, continua firme porque tá acabando, né? Você tem um caminho ainda aí que vai percorrer muito grande, então faz parte do processo. É o famoso dorme que passa. Né? Exatamente. Mas você tinha um planejamento naquela época sobre, vou entrar na faculdade, vou entrar no estágio. Você já tinha isso tudo desenhado na sua cabeça, tudo planejado? Ou foi acontecendo? Desde a adolescência, eu já sabia que eu queria trabalhar com administração. Não de fato a área específica dentro da administração, dentro da capilaridade da profissão. Mas eu sabia porque eu sempre gostei de organizar as coisas, eu tive uma veia muito de liderança, sempre falei bastante, enfim. Então, eu já tinha essa predisposição para esse tipo de profissão. E aí, quando eu acabei a escola, eu lembro que eu fiz o Enem, se eu não me engano, umas 2 vezes, né? Eu não passei de primeira, assim. E aí, eu já fui projetando ao longo quando eu ingressei na faculdade, que a minha meta era acabar a faculdade e já exercer uma profissão. A gente vai traçando naturalmente um caminho, né? Uhum. Então eu tinha sim um caminho, e eu acho que meu maior foco, como eu falei agora anteriormente, era encerrar o meu ciclo da faculdade. Eu precisava acabar aquilo, até porque era algo que tinha um significado para mim, né? Como eu disse no início, a minha família é de uma origem muito humilde, então eu fui o terceiro a me formar na família, né? Isso em grandes espaçamentos familiares, assim, gerações mesmo. Então, tinha um significado para mim aquilo, pessoal, e também para minha família, né? A gente não faz só pela gente, né? Enfim, acho que é isso. Né? Para você, os processos seletivos na Fundação Moody's eram fáceis? Você conseguia achar a vaga, assim, rápido, ser chamado rápido? Como é que era para você essa fase? Olha, inacreditavelmente para mim, eu nunca tive problema em ser chamado para o processo seletivo. Era muito impressionante mesmo, assim. Eu não sei se pela gama de oportunidades que vocês ofertam ou se pela experiência que eu já tinha antes, eu não sei. Mas sempre que eu colocava currículo aqui, no dia seguinte eu já tinha uma resposta de como é que fala? De uma convocação para entrevista, né? Tinha um pessoal que trabalhava comigo na época, na União, que até brincava comigo, falava, cara, qual a entrevista que você vai hoje? Você coloca currículo hoje, mas tem um montão para ir. E realmente de fato acontecia assim. Eu olhava no site, né, de vocês, as vagas, aí eu aplicava para uma vaga. No dia seguinte eu já era chamado para vir aqui, inclusive nesse prédio onde a gente está hoje, para fazer o processo seletivo inicialmente aqui, e depois vocês encaminhavam para a empresa. Geralmente no processo seletivo, a maior dificuldade que eu pessoalmente tinha era com o próprio recrutador na empresa. Porque aí isso vai muito do perfil da empresa, do que eles estão buscando como profissional. E aí, mas sempre tive também um direcionamento de vocês quando saía daqui, mais ou menos de como era o perfil da empresa, do que eles estavam buscando, para que eu também me condicionasse para essa entrevista e tentasse atender essas expectativas, né? Cada processo seletivo é um pouco desafiador, né? Você também tem que estar preparado. Você conseguia
esperançoso que ia conseguir a vaga? Você conseguia? Então, eu acho que cada processo seletivo, a gente sempre tem que ir preparado, a gente busca o sim, mas a gente também tem que estar preparado para o não. Né? Eu, apesar de ter facilidade em chegar ao processo seletivo, né, que inclusive era meu objetivo, eu precisava pelo menos chegar aqui para que eu pudesse me apresentar, para que eu pudesse explicar e demonstrar que eu correspondia àquela vaga, né? Mas eu também sempre ia com a mente muito condicionada para os nãos, porque faz parte da vida, né? Então eu sempre encarei o processo seletivo como um processo de experiência mesmo e de aprendizado. Porque o não também me ensinou muito. Então, eu já fui para algumas entrevistas e no momento da entrevista eu falava algo que eu falava, nossa, eu acho que eu podia ter mudado aquela resposta. Na próxima, eu vou falar de uma outra forma, né? Então, isso também ajuda muito. Até hoje eu tô aqui suando frio porque toda vez que a gente se coloca em uma situação de prova, né, inevitavelmente a gente fica assim... Uma situação que a gente não está acostumado aí. Exatamente. Então, no processo seletivo, como a gente tinha muitas inseguranças, a gente não, pelo menos para mim, eu não sabia quando ia ter o retorno do processo seletivo, quando eu ia começar e tudo mais, isso gerava, assim, uma apreensão. Às vezes eu queria muito aquele estágio, e aí essa insegurança do sim ou não, às vezes no processo eu acabava encontrando pessoas que visivelmente eram muito melhores que eu para a vaga, então isso também já me dava uma desanimada, e às vezes eu era surpreendido, eu falava, olha, você que é o escolhido. Então, assim, é muito imprevisível, né? Então, por isso que a gente também tem que trabalhar muito a nossa inteligência profissional e não se cobrar tanto nesse sentido, né? Porque eu acho que tudo vem no seu tempo, a gente só tem que buscar a oportunidade mesmo. Eu acho que inteligência profissional, acho que você falou tudo, é ter um norte, um foco e não deixar se abalar, mesmo que você receba não, um dia o sim vai chegar e você vai conseguir a vaga, vai conseguir o estágio, seja para o cargo que for, que você tiver que for a sua área. E assim, você pode falar um pouquinho pra gente na área que você está agora dentro da prefeitura e falar um pouquinho como é que é, claro. Como é que é para você no que você está trabalhando agora e desenvolve? Com certeza. Bom, como eu falei, né, eu trabalho assessorando uma subsecretária hoje na Secretaria Especial da Juventude Carioca. É a primeira secretaria criada, né, no município do Rio de Janeiro para trabalhar diretamente com políticas para a juventude e, em especial, a juventude que é oriunda, né, de comunidades carentes, né, pessoas que realmente estão à margem, né, de todo o recurso público, de todo o cuidado, o aparato público. Então, uma secretaria realmente voltada para trazer e promover políticas para esse jovem em especial, para que esse jovem tenha a oportunidade de mudar a vida dele, né? Então, a gente tem um secretário, inclusive, novo, de 25 anos de idade, que entre aspas, cria, né? Que a gente fala aqui, é morador da Cidade de Deus até hoje. Então, um cara que enxerga e vive bem de perto toda esse cenário, né, e dificuldade do jovem que é de periferia, que é de favela, sabe que esse cara ele corre 2 vezes mais para outro, em relação a outro jovem que tem uma família estruturada, que tem um emprego estruturado, que pode escolher só trabalhar ou só estudar, na verdade, não ter que estudar e trabalhar para conseguir seus objetivos. Então, atualmente hoje, a secretaria onde eu trabalho, eu atuo junto com a subsecretária, né, eu assessoro ela, na parte de projetos para os jovens. Então, a gente tem projetos com muitas capilaridades dentro da secretaria, desde o jovem que não tem nenhum conhecimento básico, por exemplo, como fazer um currículo, ou de como se portar numa entrevista de emprego, como a gente estava falando aqui agora, desde a jovens que já têm uma veia de liderança da própria comunidade dele. Então, a gente ensina ele, a gente tem até um programa que a gente tem muito carinho, que é o Pacto pela Juventude, inclusive, que ele forma lideranças locais em vários núcleos da cidade do Rio de Janeiro. Então, esses projetos, inclusive, a gente já tem jovem de favela hoje, que tem projetos sendo já internacionalizados, né? Ou seja, esse jovem desenvolveu um projeto para ser aplicado dentro da comunidade dele e hoje ele já está conseguindo ter retorno financeiro com esse projeto que ele desenvolveu, com essa supervisão da Secretaria Especial da Juventude. Então, assim, é um projeto mesmo de mudar vidas. E eu acho que, para além disso, de mudar gerações, né? A gente está preparando hoje
uma juventude que daqui a 10 anos vai ser a nossa liderança nacional e talvez mundial, né? Então, acho que é um trabalho muito gratificante, muito desafiador, mas é um trabalho que nos motiva muito a continuar, a crescer, a fazer, a se doar, a buscar ser realmente melhor do que a gente foi ontem e dar o nosso melhor mesmo. Tem muita coisa na nossa mão aí. É isso que você falou, acho que é primordial, porque a gente vive no Brasil, a gente sabe que temos jovens, né, muitos jovens em vulnerabilidade social, que muitas vezes não têm oportunidade, não têm nem o que comer. Uhum. E num Brasil desse, a gente precisa focar, né, nesses jovens, no que eles vão ser no futuro, no que a gente pode fazer agora para poder ajudar eles. E para você, os programas, né, tanto de estágio, de jovem aprendiz, né, que inserem esses jovens, né, no primeiro emprego, né, nas oportunidades, qual é a importância disso? Olha, eu acho que a importância desses programas são fundamentais para qualquer profissional, né? Hoje, eu tenho 30 anos hoje e tenho uma segurança profissional. Eu me considero um profissional muito bom e um profissional muito seguro graças a essas oportunidades de estágio. Eu também fiz jovem aprendiz, fiz 3 jovens aprendizes em diversas áreas e, assim, todas essas experiências me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Então, realmente eu sou muito mais seguro no que eu vou fazer porque eu tive esse processo de aprendizado supervisionado e, graças a Deus, eu também tive muitos gestores generosos demais, né? Quando eu falo isso, eu lembro de alguns, a Dilene, Simone, pessoas assim maravilhosas que contribuíram muito para o meu crescimento profissional, tiveram muita paciência de ensinar, muita generosidade de poder ensinar o ofício delas, para que, enfim, eu conseguisse desenvolver ali o meu cronograma de aprendizagem da melhor forma possível, sabe? Dando feedbacks, às vezes até passando mais para o lado pessoal mesmo, né, do convívio e trazer feedbacks que vão para além da vida profissional. Então, acho que é fundamental, acho que todo jovem, ele deveria sim ter a oportunidade, buscar a oportunidade de fazer um jovem aprendiz, de fazer um estágio. Isso faz total diferença na sua vida profissional. Te prepara para os desafios maiores que a vida adulta traz mesmo, né? Eu acho que quando a gente chega numa posição de analista, por exemplo, um exemplo só, e você não tem esse preparo anterior, você demora um pouco para saber lidar com as pressões que o cargo, aquela profissão, ela te traz, né? Quando você vem com uma bagagem, eu acho que isso te dá um pouco mais de tranquilidade, segurança de analisar os cenários e tomar as melhores decisões. Eu queria que você, né, desse um conselho para os jovens que estão assistindo a gente, né? Tanto que são estagiários hoje, ou jovem aprendiz, ou que querem ser no futuro, né? Que estão aí estudando e estão buscando, né, a vaga no emprego. Claro. É você que está assistindo a gente, chegou até aqui, né, nesse momento. Primeiro eu te agradeço por ter essa paciência de ouvir a gente aqui. E eu queria dizer para você que está primeiro buscando uma oportunidade de emprego, não desista. Realmente é muito difícil, às vezes o processo ele não é tão fácil, né? Mas cada um trilha uma história. Essa é a sua história, tenha perseverança, busque as oportunidades, que o seu sim ele vai chegar, né? Não se desanime com os nãos. Eles fazem parte do seu processo de crescimento. E para você que já está nesse período de estágio, já está na metade da faculdade, está passando por essa pressão de ter que concluir a faculdade, ter que trabalhar, estudar, realmente é muito difícil, mas é um caminho que vale muito a pena. Tenha foco agora, reúna todas as energias, né, para que você consiga concluir essa fase. Você está plantando uma semente que você vai colher. E, sobretudo, valorize muito nesse período todas as relações que você conseguir construir, porque isso vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Então tenha foco e seja perseverante. Acho que é isso. Estude também, né? Que isso é o que você, na verdade, o que ninguém pode tirar de você, que é o seu conhecimento. Eu queria te agradecer pela participação nesse programa. Nossa, eu que agradeço. Realmente é muito gratificante poder voltar a um lugar que trouxe muitas oportunidades para mim. Acho que se não existisse a Moody's, talvez eu não conseguisse chegar até onde eu cheguei hoje. Então eu agradeço muito por essa oportunidade aqui, de poder contribuir. Eu que agradeço.
Esse foi mais um Casos de Sucesso. Até breve!